Tudo que eu sonhar nesse mundo posso encontrar. Era uma vez e eu acredito. Olá, eu sou Eva, sou contadora de histórias, mediadora de leitura, palestrante, agente cultural, artista da palavra. Estou aqui para falar um pouquinho da minha trajetória, que se iniciou lá em 1999. Em 1999 eu comecei a contar histórias quando eu fui ser estagiária do Sesc Chapecó. Eu moro aqui em Santa Catarina já há 44 anos. Morei no Oeste, agora moro aqui em Florianópolis, vai fazer 5 anos. E em 1999, então, eu fui ser estagiária do Sesc. E fui para a biblioteca na área de cultura. A gente já contava histórias para as crianças da escola do Sesc e aos poucos fomos recebendo crianças. O Sesc ele tem muitos projetos bacanas. Naquela época se recebia escolas, fazia-se feiras de livros e a gente já participava. E tudo isso foi se moldando na minha vida. Eu fazia faculdade, eu havia entrado em 97 fazer faculdade e tudo foi se moldando com o que eu vivi na minha infância, com minha família, com meus pais, com meus irmãos mais velhos, com os tios, tias, primos, meus avós paternos, o nono e a nona, a minha avó, meus avós maternos, o nono, a nona, a minha avó paterna, que também eram grandes contadores de histórias, que foram, eu sempre digo que foram meus primeiros mestres, né, a me ensinar esse ofício de contar histórias, porque a gente era de uma família de 11 irmãos e meus pais eram bastante humildes e a gente não tinha muita. E também na época não tinha muita tecnologia, não tinha televisão. Uma coisa que meu pai tinha, que a gente tinha, a maior paixão era um radinho pequenininho, e a gente ficava escutando as vozes que saíam dali, ficava admirada. A minha mãe era apaixonada por as histórias de rádio, me lembro até o nome de uma que era Sheik de Agadir, ela sabia o nome de todos os personagens, ela contava a história da novela pra gente. E ela era. E ali meu pai assistiu também notícias, alguns pronunciamentos que a gente não entendia o que era, mas eles escutavam, né? E meu pai e minha mãe também não tiveram muito estudo, mas eles tinham uma coisa muito boa que era de contar histórias pra gente, trabalhar com parlendas, trava-línguas, adivinhas, os ditos populares. Então a gente cresceu no meio dessa coisa gostosa da literatura oral. E isso, quando eu fui então para a faculdade, fui ser estagiária no SESC, parece que isso deu um boom na minha vida, né? E comecei a gostar. Até trabalhei um pouco em sala de aula, mas a minha própria secretaria de educação da época percebeu, né, também que eu tinha esse dom, que eu gostava disso e me permitia sair para contar histórias na escola onde eu trabalhava, para toda a escola e também para algumas outras escolas do município e alguns eventos. E logo mais eu fui então para a Secretaria de Educação, no setor de literatura, como articuladora de leitura. Também a gente ajudava na escolha de livros das editoras que forneciam livros na época para a prefeitura. E saía contar histórias para todos os alunos do município, né, então de Chapecó, contar histórias em todas as escolas, centros de educação infantil, nos CRAS, nos PETs, hospitais, onde convidavam, lá estávamos para contar histórias, né? Mas isso, como eu falei antes, né, avivou bastante do meu tempo de criança, porque a minha nona, meu nono contava bastante história. Meu nono, ele contava história enquanto a nona fazia o jantar. Ele contava história pra gente, histórias assustadoras até, que a gente às vezes ficava com um pouquinho de medo. E meu nono, ele também era muito safadinho, quando ele sentia que a gente estava em silêncio total, escutando ele meio estático, ele apagava a luz do lampião e passava por trás de nós com uma pena, uma palha, passava no nosso pescoço com rapidez e a gente dava grito, berro, e ele morria de rir. E a gente ficava com tanto medo que muitas vezes à noite a gente dormia no quarto deles, em cima de pelegos ou colchões de palha. Então foram coisas assim que ficaram na minha imaginação e também a minha avó paterna, então com seus chás, com suas benzeduras, né? Ela sempre tinha seus ramos atrás da porta para benzer tormentas.
que depois a gente veio a ver que era temporais, né? Eles falavam tormenta, a gente pensava o que é tormenta, mas era uma tormenta de chuva, era um temporal que vinha. Então a minha avó também, que gostava muito também de tomar o chá das 5 com seu pãozinho de mel, também sempre contava a história dos próprios chás, histórias da vida dela com o nosso falecido vô. E assim a gente foi crescendo e quando eu fui para a faculdade, quando eu fui para o SESC, eu acho que isso tudo nasceu de novo dentro de mim. E daí eu, dali em diante, nunca mais parei, já são mais de 2 décadas contando histórias, viajando em todos os municípios, em todos não, em vários municípios de Santa Catarina, porque Santa Catarina também é muito grande, mas posso dizer que já fui em muitos municípios de Santa Catarina e até fora de Santa Catarina, em outros estados também tive a oportunidade de ir. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer e tenho certeza que durante todo esse período em que eu contei histórias e levei essa literatura oral nos lugares, com certeza a gente despertou o gosto pela leitura, o gosto pelos livros e formou grandes contadores de história também, grandes mediadores de leitura, muitos professores que fizeram meus cursos, até hoje ainda eles me falam que nunca mais deixaram de contar história, muitos disseram que mudaram totalmente a sua prática depois dos cursos de contação de histórias, que entenderam o que é esse contar história, o que é essa literatura oral, que isso é uma prática milenar, e então assim a gente fica muito feliz, muito orgulhosa de saber que a gente, por onde passa, deixa marcas, deixa sementes que um dia vão florescer e vão dar bons frutos. Estou muito feliz de estar aqui falando um pouquinho disso, dividindo com vocês. E eu sempre digo assim que eu não viveria mais sem a literatura, sem a contação de histórias, sem as poesias. Hoje eu me desafio um pouco também a escrever. Já participei de 2 antologias com 3 poesias, participo de grupos de escritores, poetas, onde a gente participa bastante com saraus, com festivais, com feiras de livro, também com lançamentos de livros, com contação de histórias nesses eventos, em bibliotecas. Então a gente procura viver sempre onde tem literatura. E